Como o Felipe disse, eu vou falar só um pouquinho para vocês sobre essa ideia do que é um plano de comunicação do Labexu, né? Como é que a gente está pensando esse momento novo aí. E eu, para falar do plano de comunicação, eu pensei em três momentos, três tópicos que eu vou trazer para vocês, tá? Eu vou falar das bases, que chão a gente tem aí, metodológico, de metodologias, de teorias, qual é o nosso chão. Eu vou falar de onde é que vem esse plano, qual é o passado desse plano, as experiências anteriores, e eu vou dizer para vocês também como ele foi pensado. Então, eu vou começar pelo terceiro ponto, que é como é que esse plano de comunicação foi pensado. Ele foi construído a partir do projeto aprovado, né, do edital do CNPq, edital Pro Humanidades 2022, e tem um eixo bem importante nesse edital de divulgação científica, buscando garantir que o conhecimento produzido na universidade seja disponibilizado para profissionais, para os serviços, para a comunidade mais ampla. A gente já tem, né, há muitos anos, um tripé acadêmico, um tripé da Universidade Pública Brasileira, que é composto por pesquisa, extensão e ensino. Mas a extensão, ou a ideia de uma pesquisa que está pensando em intervenção, pesquisa que é engajada, ainda é algo que é muito tímido, digamos assim, né? Mas não para a gente no Labexu. Então, a gente acredita que talvez o CNPq tivesse preocupado, né, como o Felipe já antecipou um pouco, em tornar evidente que a ciência do Brasil ela é potente. Ao contrário, né, do que nos quis fazer acreditar o governo passado do Bolsonaro, né? Enfim, um governo que atacou demais a ciência no Brasil e tentou desmantelar, destruir as universidades públicas e a forma de fazer pesquisa, né? Porque conhecimento é poder, né, gente? Então, esse plano, ele foi pensado a partir desse edital, porque o edital trouxe verba, trouxe dinheiro de volta, né, para a gente poder construir as coisas e estar hoje aqui com vocês. Vocês vão ver, depois o Felipe vai distribuir uns materiais bem lindos. E ele consiste, esse plano, né, na produção de um site, na verdade, de dois sites, e vocês já devem estar acessando aí, acho que quando vocês entraram, viram os dois banners, né, que falam do site que é um repositório, que tem o material acadêmico e técnico do Labexu, não apenas, tem um blog também, então vocês são convidados a escreverem nesse blog com a gente. E o outro site é o site de homossexualidade, do projeto, da continuação desse projeto, que tem mais de 12 anos, né? Que é o projeto Homossexualidades, na sua versão atual. E que é chamado Alice Bi no Vale das Ninfas, né? Alice Bicha. Então, a criação de Alice, que é uma das participantes do Labexu, ela está aqui com a gente hoje assistindo, e ela vai contando tudo que vai acontecendo para a comunidade gay do Recife, enfim, do país, Pernambuco, né, Recife, a gente sempre acha que a gente fala para o mundo, então Recife falando para o mundo, Alice Bi vai estar falando para o mundo todo também, enfim, ela já está no Instagram, ela já está causando, Alice, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é a ampliação e dinamização do Labexu nas redes. Como eu acabei de dizer, a Alice Bi já está no Instagram, né? E a gente já tem também um outro Instagram, que é do projeto, que eu vou falar já já, o projeto Encontro com Feminismos. Então, esses são dois caminhos aí de divulgação. O outro é a realização de seminários e oficinas, que é o que a gente está fazendo hoje aqui com vocês, um seminário, um encontro, que infelizmente num auditório fica todo mundo olhando, né? Mas a nossa maneira de trabalhar é uma maneira dialógica, então a ideia seria que todo mundo estivesse se olhando em roda, né? Esse espaço físico aqui é um espaço que não é o mais adequado, mas foi o possível nesse momento. E depois, essa realização de seminários e oficinas, ela visa divulgar nossas atividades, mas também pautar questões que possam orientar a nossa investigação, aprofundando problemas que são presentes nos serviços. Então, essa troca entre serviço, comunidade e universidade, ela é super importante, certo? A gente parte, né, de um pressuposto, que eu vou falar já já, de que a comunidade é que ela tem o conhecimento sobre o que a gente quer estudar, na verdade, é uma maneira de
potencializar o conhecimento que a comunidade já tem sobre ela mesma, né? E aí, o quarto ponto é a produção de material, folders e cartilhas, que vocês já vão estar recebendo já, né, uns materiais aí bem bonitos, que é algo também que a gente já faz há muito tempo no Labexu. A Edna está aqui, fez parte de um dos projetos do Labexu, que foi o projeto Diálogos, que eu vou falar já. Tem como um dos carros-chefes produção de material socioeducativo. E, finalmente, dentro desse plano, né, que é o plano que a gente está inaugurando hoje, a gente teve bolsa para 2 pessoas que são estudantes de comunicação da universidade, para apoiar e divulgar esse material e todo esse plano aí. Eu não conheço pessoalmente ainda as 2 pessoas, não sei se eles estão aí, enfim. Se tiverem, levanta a mão. Oi, tudo bom, gente? Nossos responsáveis aí, ó, junto com o Felipe, que o Felipe botou... Levanta a mão de novo, que o pessoal não viu. Ali. Como é o nome de vocês mesmo? Fala aí pra gente. O Alisson Bruno. Pronto, obrigada. Oi? Lielson, né? Lielson. Então, pronto, ó. Estão aí, vocês vão... Vocês já estão dando uma olhadinha aí no site, estão vendo que Felipe, junto com ele, já estão... E com a Alice B, já estão causando mesmo, né? Eu acho que vocês vão gostar. Eu achei os 2 sites ficaram lindos, enfim, mas eu sou um pouco suspeita, né? Então, esse é o plano, né, que é composto dos sites, da ampliação e dinamização nas redes, de realização de seminários e oficinas, de material, folder, cartilhas, e a participação, né, de 2 bolsistas, com 2 bolsas. E de onde é que vem isso tudo aí? De muitas experiências anteriores, né? Então, como o Felipe disse na apresentação aqui na abertura, o site do Labexu, que existiu de 2008, mais ou menos, até 2019, ele sofreu ataques, a gente acredita realmente que ele sofreu ataques cibernéticos. Quando vocês entrarem no site da Alice B, vocês vão ver, num dos momentos lá, num dos tópicos, num dos pontos do site, tem um vídeo, inclusive, eu não lembro se ela era senadora ou deputada, enfim, mas o Labexu aparecia reiterativamente nas redes e na Câmara Federal como assunto para mostrar que a gente não fazia, no Brasil, a gente não fazia pesquisa, né? A gente fazia, em outras palavras, putaria. E eles não entendiam que fazer putaria, ou fazer o puta feminismo, né, como diria as feministas que trabalham com a perspectiva da prostituição como empoderamento, é importante. A gente não pode trabalhar com sexualidades acreditando que não existe desejo, que não existe prazer na sexualidade. A gente vai limpar a sexualidade, higienizar e fazer de conta que a prevenção é isso. Não, a prevenção não é isso, né? Vocês sabem disso, a gente sabe, né? Então, infelizmente, o site saiu do ar na época, e, como o Felipe disse, a gente ficou sem querer retomar. Mas estamos aqui, né? Botando a cara no sol de novo e com vocês aqui presentes, que é muito bom para a gente saber disso, né? Que tem a comunidade, essa troca, né? Então, ano passado, em 2022, finalmente a gente resolveu criar um Instagram que era ligado a um trabalho que a gente já vinha fazendo há mais de 10 anos, que desembocou num livro, né, que é o livro Encontro com Feminismos, e esse livro, ao contrário do que a gente tende a pensar, um livro é só produção científica, o livro foi escrito e pronto, acabou aqui, não, esse livro virou rodas, virou um trabalho de intervenção, um trabalho de extensão. Então, encontros com o feminismo são encontros mesmo ao modo de rodas, que aconteceram no ano passado, e que vocês vão poder ver lá também no blog, já tem um textinho lá no blog contando essa história melhor, né? E antes disso, ainda no ano de entre 2020 e 2021, teve um outro projeto que foi importante para a gente do Labexu, que foi o projeto Raciarte. Nele, a gente trabalhou com estudantes da psicologia, do curso de psicologia, de um grupo que se chamava Aquilombar, que é um grupo, um coletivo de estudantes de psicologia,
pessoas negras e sexodissidentes que queriam construir um trabalho de intervenção com estudantes de psicologia para pensar a raça, para pensar uma questão séria que aconteceu na graduação, que foi, em várias graduações, na verdade, não só na psicologia, que foi o uso indevido das cotas raciais, né? Pessoas brancas começaram a usar as cotas, alegando que tinha um avô que era negro, enfim, isso tensionou bastante, foram criadas comissões de heteroidentificação a partir daí, né? E a questão da raça, o debate sobre o racismo no Brasil e essa crença, essa falsa crença de que a gente vive numa democracia racial, caiu. E com isso, várias atividades começaram a acontecer no curso, e uma delas foi esse projeto que a gente desenvolveu no Labexu, e num braço do Labexu que chama A Coletiva, junto com esses estudantes, né? Então, lá a gente trabalhava com arte e para discutir as questões de raça, da maneira que a gente gosta, que eu vou falar já já mais, que é nessa base de trabalhar numa perspectiva paulo-freireana, de estar no cotidiano, nas relações, tentando minimizar a hierarquia de quem cala, que quem fala sempre fala, de quem cala sempre cala, né? Eu vou falar já já sobre isso melhor. Um outro momento anterior, porque agora eu estou contando para vocês experiências anteriores, né? Para mostrar que esse plano que a gente está lançando hoje não é novidade, na verdade, é uma continuidade de um processo anterior. Né? Então, entre 2016 e 2018, estou voltando para trás, né? Estou pensando de hoje para o passado, teve um outro projeto super importante que chamava As Rodadas. As Rodadas era uma brincadeira com a ideia de que uma mulher, quando ela se empodera e vive a sexualidade dela como ela quer, muitas vezes as pessoas dizem, aquela mulher ali é rodada. Você já deve ter ouvido isso, né? Então, a gente queria positivar esse termo, dizendo, vamos fazer umas rodas de conversa, todo mundo sentando no chão, a gente tirou essas cadeiras, não foi nesse auditório, porque esse auditório, eu acho que a maioria das cadeiras estão coladas, né? Não sei se, enfim, foi numa outra sala do 7º andar da pós-graduação, que a gente tirava as cadeiras, botava uns tapetinhos no chão, todo mundo sentava e a gente ia discutir com a comunidade, e vinham pessoas da comunidade para falar, pessoas da universidade, e isso era mediado por ações artísticas, por intervenções artísticas, por performance, por roda de poesia, enfim. E ali a gente ia discutir sobre aborto, sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, foi um outro projeto que aconteceu, Rodadas. Antes dele veio eu diria que foi o maior projeto que já aconteceu no Labexu até hoje, que foi o projeto Diálogos. E tem pelo menos 2 professoras aqui que eu estou vendo, eu não sei se eu estou conseguindo ver todo mundo, que são o Edna e Marilyn, que participaram do projeto Diálogos com a gente. O projeto Diálogos... Levanta a mão, professoras queridas. O Edna já levantou, né? Porque ela é essa pessoa. Obrigada. E o projeto Diálogos, vocês vão ver, tudo isso que eu estou contando, vocês depois vão acessar no blog, e o projeto Diálogos, ele teve muitos materiais socioeducativos, voltado para a comunidade, porque um dos subprojetos dentro do Diálogos, o Diálogos tinha 7 subprojetos, Felipe, ele era o coordenador geral do Diálogos, e nós, professores, coordenávamos subprojetos, né? E um desses subprojetos chamava Caravana da Cidadania. Então, a gente ia nas comunidades ligadas àquela região de Suape, que sofreu bastante, né, com a ideia de desenvolvimento econômico, Porto de Suape, refinaria, polo, mais de 7.000 homens que chegam para construir aquele lugar. E as pessoas da comunidade mesmo pouco ganharam com isso, na verdade. E nós fomos chamados, na época, a universidade, né, para atuarmos no que eles chamaram de agravos. Aumento da prostituição, aumento da gravidez na adolescência, aumento do uso de álcool e outras drogas, aumento, né? Enfim, entre outras coisas. E a gente foi para lá para conversar com a comunidade nesse modelo de fazer pesquisa e de intervir. E aí, nesse processo, a gente formou estudantes do ensino médio local, né, das cidades de Pojuca e Cabo de Santo Agostinho,
Dentre outras atividades, a gente trabalhou com as putas, com as prostitutas, a gente trabalhou com os homens que construíam, né, esses espaços, essas indústrias, enfim. E muita coisa foi produzida tanto para a comunidade, os jovens, por exemplo, eles ajudavam a produzir, depois eles iam com esse material intervir nas feiras, nos espaços públicos que aconteciam nas comunidades e conversar e falar de sexualidade, falar de direito, falar de prevenção no cotidiano, e falar de HIV/AIDS, enfim. E esse material está de volta, né? Então, agora, quando vocês acessarem o site do Labechu, vocês vão poder baixar esse material. Além do material socioeducativo, tinha um outro tipo de material que era mais voltado para o público profissional e de caráter científico, mais entre aspas, né? Porque o que é científico mesmo, mas nos moldes do que a gente conhece como modelo acadêmico. Então, teses foram feitas, dissertações, textos, artigos. Então, tem esse material todo lá para vocês acessarem, se vocês quiserem. Foram 7 livros que foram publicados, enfim, muito material, né? E antes do Projeto Diálogos, junto com o Projeto Diálogos, teve também um outro projeto para trabalhar sexualidade com jovens, que chamava Projeto Muda, que acontecia na Clínica de Psicologia, em parceria com escolas públicas da comunidade, e a ideia de muda era mudança, mas muda também como uma sementinha, né? Uma muda que pode crescer, que pode desenvolver. E sempre nessa ideia de trazer os estudantes da graduação de psicologia para atuarem com a comunidade, né? Então, a gente fazia oficinas para discutir sexualidade e, e reprodução, né? Com os jovens. E, finalmente, né, o porquê de eu estar falando com vocês pelo computador, né, pela tela do computador. O Felipe disse, eu estou aqui fazendo pós-doutorado, e esse pós-doutorado ele tem relação também com tudo isso, porque ele vem de um livro que foi lançado ainda lá antes do Labechu, mas que serve de base para o trabalho da gente, em todos esses trabalhos que eu falei para vocês, que é o Artpad. Alguns de vocês aqui devem conhecer. Foi um trabalho, né, de pesquisa e intervenção, de pesquisação, que foi 8 meses de oficinas com pessoas de ONGs de Recife. Então, cada ONG podia disponibilizar uma pessoa, e essa pessoa ia passar por essa formação em uso de metodologias participativas, para deixar de dar palestra, como eu estou dando aqui hoje, infelizmente, e passar a fazer oficina, que é algo que, por exemplo, o Edna sabe fazer muito bem. E aí, nessa ideia de oficina, a gente vivenciava durante 8 meses técnicas. A gente aprendia e compartilhava. Então, no começo, as pessoas, né, os técnicos, as pessoas que eram educadoras de ONG, de diferentes tipos de ONG em Recife, no começo elas aprendiam mais, digamos assim, no final elas já estavam no momento de autogestão e de construção de novas técnicas. Então, esse material virou um livro, né, de técnicas, mas não apenas. Ele é um livro que tem uma parte anterior que fala de teoria, fala de metodologia, fala, por exemplo, qual é o lugar da facilitadora? A facilitadora numa oficina é alguém que vem e diz como deve ser feito? Não, é alguém que interage, que trabalha de uma forma dialógica. E o que é que ela deve fazer para que o grupo realmente esteja em interação? Então, tem isso, a gente fala disso lá. E como montar uma oficina? Quais são as etapas de montagem de uma oficina? Enfim. E esse livro a gente usa também nas disciplinas da graduação em psicologia. Eu estou vendo o Júlio aqui e Jéssica, que foram alunos do semestre passado. Oi, gente! Foram alunos do semestre passado, da disciplina de práticas de intervenção grupal, né? Essa mesma formação que aconteceu com profissionais de ONG, a gente reproduz semestralmente numa disciplina da graduação de psicologia. E esse livro ele estava precisando ser atualizado, então é por isso que eu estou aqui. E aí, para falar da atualização desse livro, eu vou finalizar minha fala com a última parte, que é qual é o chão do Labechu? Qual é a nossa base, nossas bases, né? Teóricas. Então, a primeira delas é a que fala da nossa experiência. A nossa experiência nos guia.
A gente entende experiência como um conceito, né? E essa experiência, ela parte do que a gente chama de uma reflexividade, ou seja, uma criticidade. Eu estou o tempo todo refletindo sobre como é mesmo que eu estou atuando junto com a comunidade, como é mesmo que eu estou construindo teoria. Então, eu não estou no lugar de quem sabe, eu estou no lugar de quem interage, de quem aprende e reflete sobre esse processo. Então, isso vem do tempo ainda, meu e de Felipe, mais do que de Luciana, de antes de entrar na universidade, porque eu fazia parte de uma ONG, Felipe também fazia parte de uma ONG, duas ONGs diferentes, eu fiz parte da construção do Instituto Papai, Felipe fez parte da construção da ABIA, né, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E são duas ONGs que, desde o seu início, vão trabalhar com intervenção, com trabalho comunitário, alocando, unindo a pesquisa. Então, a gente fazia intervenção e a gente fazia pesquisa na ONG. E isso a gente vai chamar de pesquisação ou de pesquisa implicada. Quando a gente botou o pé dentro da universidade, a gente não mudou por causa disso, né? A gente continuou com essa mesma maneira de atuar. E essa maneira de pensar pesquisa e intervenção é uma maneira que alguns autores vão nomear como pesquisação participativa crítica, ou seja, é uma pesquisa que entende que não é neutra, né, que entende que é interação. Eu sei que vocês sabem já disso, eu estou só lembrando, e é uma pesquisa que entende que para a gente estar na comunidade, a gente precisa entender o que é participação. Participar não é eu falar e vocês ficarem ouvindo o tempo todo. Participar é estarmos em diálogo, né? E essa ideia de diálogo, ela é baseada em Paulo Freire, muito, muito em Paulo Freire, mas não apenas, em teóricos que vieram depois de Paulo Freire para trazer a discussão feminista, a discussão de raça, a discussão de sexualidade também. E dentro dessa ideia de tá a relação de poder e a ideia de silenciamento. Ou seja, num grupo, geralmente, né, quem fala quem tem mais jeito para falar vai falar, e quem é mais tímido, quem tem menos vai calar. Como a gente pode mudar esse processo grupal de forma que os lugares circulem e que as relações de poder possam ser dançar, né? Possam deixarem de serem cristalizadas, certo? E é a partir daí que a gente vai discutir esse conceito de pesquisa e intervenção. Eu vou propor que ele, na verdade, seja pensado a partir da ideia de pesquisa, intervenção, pesquisa. É uma brincadeira para dizer assim, que não existe a pesquisa para depois existir a intervenção, para depois existir a pesquisa. Quer dizer, elas estão ali, né, acontecendo cotidianamente, um momento que você pensa que você está fazendo um trabalho de intervenção, se você tem uma curiosidade e reflexividade, você já está ali também se questionando o que está acontecendo aqui na intervenção que não está dando certo, ou está dando certo por quê, enfim, isso já é pesquisa, e vice-versa, né? Então, esse é o processo que a gente vem trabalhando no ABEXU, pesquisa, intervenção, pesquisa, intervenção, pesquisa, intervenção, pesquisa, num contínuo, tá? E, como eu disse, né, a partir de Paulo Freire, pesquisação participativa crítica, eu disse, depois de Paulo Freire, depois de Fausto Borda, depois de Martim Baró, que foram pessoas ali na época da ditadura, que sofreram, alguns foram mortos, Paulo Freire foi para o exílio, né, enfim, e voltaram para o Brasil depois, algum conhecimento ficou perdido, outros foram retomados, o de Martim Baró, por exemplo, ficou meio apagado durante um tempo, e depois foi que voltou. Ou seja, eram pessoas que estavam ali discutindo pesquisa, ação, com esse modelo de participação, pensando as relações de poder já. Mas depois deles, como eu falei, vem uma nova onda, digamos assim, né, que é impulsionada pela reabertura democrática no Brasil, quando os movimentos sociais vão voltar a dialogar de uma maneira mais forte, e aí a gente vai ter um impulso das teorias de sexualidade, puxada pelos movimentos LGBTQIA+, as teorias
de gênero, das discussões sobre gênero, raça, classe, puxadas pelos feminismos e puxadas pelos movimentos negros, né, no Brasil. Essa discussão que é puxada pelos movimentos, ela é pensada na academia também, né, como teoria. E é a partir daí que vão vir questões que são, finalmente, são as últimas questões que eu queria trazer para vocês, que são muito caras para a gente no Labexu, né? Então, a gente vai trabalhar com a ideia de raça, que a gente vai chamar de macropolíticas, a gente vai trabalhar com a ideia de raça como uma invenção da modernidade, que vem a partir da ideia de colonização. Então, a própria ideia de colonizar as Américas instaura um modelo de modernidade capitalista que vai criar, que vai partir o mundo entre humanos e não humanos, mais uma vez, inventando a ideia de raça, porque raça não existia antes. Tá? E quem são? Qual é a ideia de raça? Quem é apontado como ter, aquela pessoa tem raça? São as pessoas negras e os povos originários. E as pessoas brancas são vistas como pessoas. Então, aí vem o primeiro grande corte que vai causar violências absurdas, né? E a gente está muito antenado nisso, né? No cotidiano, de pensar que o Brasil, como eu disse para vocês desde o começo, né? A gente vive numa falsa democracia racial e que para a gente poder mudar isso, nós, pessoas brancas, aí eu estou falando de mim particularmente nesse momento, precisamos falar sobre os nossos privilégios e nossos pactos de branquitude. A gente não se dá conta, mas a gente tem sim pactos, a gente repactua cotidianamente quando a gente diz, por exemplo, é frescura, aquelas pessoas ali estão dizendo que não tem direito, aquele povo, aquelas pessoas ali negras, isso é frescura. Esse é mais um mecanismo de pactuar os privilégios da branquitude. Então, esse é uma questão central para a gente no Labexu, que vai vir junto com a discussão da cis-heteronorma. Ou seja, que a norma, uma outra norma criada, além dessa, da norma da raça, e que está colada à classe, né, porque a gente sabe que no Brasil todos os escravos foram mandados, ficaram sem emprego, ficaram sem possibilidade de se reconstruir quando a dita abolição da escravatura foi promulgada, né? A gente sabe que não foi bem assim. A outra norma é a norma cis, ou seja, essa brincadeira aí de dizer eu sou cis e você é trans, é para lembrar que nós, pessoas, e aí Carla, sou cis, por isso que eu estou dizendo nós, pessoas cis, esquecemos que a gente também é construído. A sexualidade, ela é construída. O desejo sexual, ele também é construído. E aí a gente acha que, porque eu tenho uma vagina, ok. Mas tem tantas mulheres que têm uma vagina e que nem por isso têm desejo, por exemplo, heterossexual, e tem tantos homens que têm um pênis e que nem por isso vão ter desejo. Ou seja, essas marcas, né, que parecem que estão ligadas de gênero, sexualidade, desejo, elas se quebram cada dia mais, né? E as pessoas trans, elas vêm nos ensinar muito com isso, né? E a Alice Bia é uma delas. Ela ensina bastante para a gente. O site, vocês vão ver, ela é poderosa ensinando a gente a se deslocar dos lugares que a gente está acostumado como lugares de poder, lugares que a gente senta, né? Foi sempre assim. Não, ela vem mostrar para a gente que não. Quase terminando, viu, minha gente? Eu queria ainda pontuar o ponto da pós-pornografia, que é algo que a gente vem discutindo bastante também, como um conceito. A pós-pornografia e as artes, e aí eu finalizo, tá? A pós-pornografia, a partir das artes, né, como uma redescrição de culturas sexuais e de gênero. O que a gente está chamando de pós-pornografia? É um caminho de questionar os valores opressivos de sexo, gênero e sexualidades. A gente trabalha com a ideia de cenas e roteiros sexuais para trabalhar a prevenção, e a gente cria cenas, cria roteiros pós-pornográficos, ou seja, a gente conta o que acontece no cotidiano. Essa ideia de que tem que ficar entre quatro paredes, né? A gente quebra isso para falar abertamente. E é isso que a gente está chamando de pós-pornografia. E ela é atravessada por arte. Vocês vão ver, Felipe é uma das pessoas que faz muito bem isso, de contar essas historinhas e de pedir ajuda a quem sabe muito bem desenhar e fazer várias pequenas cartilhas que vão trazer a discussão de prevenção de uma maneira
falando do que a gente vive no cotidiano. Então, entrem lá no site, vocês vão ver. E as artes, né? Porque todos aqueles projetos que eu contei para vocês são atravessados por arte. E aí a arte como um dispositivo que vai nos ajudar a retornar à ancestralidade. É um dispositivo decolonial a arte. Ela é uma quebra do que a gente chama de uma má tradução da nossa linguagem enquanto povos originários, enquanto povos que foram colonizados. A arte é uma maneira de rasgar a forma como a gente cotidianamente reitera os lugares de desigualdade, tá? Um caminho de desobediência poética, um caminho de desobediência epistêmica. Porque ela desloca, porque ela relaciona, é uma pulsão de vida, é respiro, arte. É uma tensão entre ética e estética. Estética como um belo, né? E aí vamos aspiar o que a gente chama de belo, porque o belo tem muitas configurações, né? São os belos, numa relação com a ética. A gente acredita que, a partir da arte, a gente pode mudar as relações éticas no mundo, né? Então, eu queria finalizar trazendo dois respiros, né, que são a Grada Quilomba a Jota Mombassa, são duas pessoas que me inspiram muito e que inspiram a gente no Abexu. E eu queria terminar falando, né, da Grada, a Grada Quilomba, que é uma mulher negra, europeia, que é psicóloga, que é artista plástica, e que na exposição dela, na Bienal de São Paulo de 2016, ela vai falar da potência da palavra, na ideia de visibilizar as vozes silenciadas por narrativas coloniais. Então, na videoinstalação, que foi parte do projeto Desejo, chamada Enquanto Escrevo, a gente pode ler o seguinte, e aí eu vou pedir para vocês darem uma respiradinha, né, para se abrirem para a gente poder ouvir Grada comigo. E eu peço licença, né, porque sou eu, uma mulher branca, falando do lugar de uma mulher negra, a potência desse lugar. Então, estou pedindo licença, Grada, para falar esse pequeno trecho do poema, né, que estava na Bienal. Enquanto escrevo, eu não sou o outro, mas eu mesma. Não o objeto, mas o sujeito. Eu me torno a que descreve, e não a descrita. Eu me torno autora e a autoridade da minha história. Eu me torno o oposto absoluto do que o projeto colonial predeterminou. Eu me torno eu. Vamos dar uma respiradinha, né, gente? Receber aí a potência das palavras de Grada. E aí eu queria finalizar com as palavras de Jota Mombassa. Jota Mombassa é uma bicha não binária, ela se chama assim, artista, performer, escritora, trabalha com estudos acadêmicos no campo das sexualidades, justiça anticolonial, monstruosidade, etc. Se vocês escreverem J. Mombassa na internet, vocês vão ver performances, vão ler livros incríveis, e eu quero trazer um trechinho do livro Não Vão Nos Matar Agora. Tá? Então, vamos lá. No trecho do livro onde que está escrito assim, Carta às que vivem e vibram apesar do Brasil. E aí Jota vai dizer, não vão nos matar agora porque ainda estamos aqui, com nossas mortas amontoadas, chamando por justiça, em becos infinitos, por todos os lugares. Nós estamos aqui e elas estão conosco, ouvindo esta conversa e nutrindo o apocalipse do mundo de quem nos mata. Já não temos tempo, mas sabemos bem que o tempo não anda só para frente. Não vim aqui para cantar a esperança. Não temo a negatividade desta época, porque aprendi com os cálculos de Denise Ferreira da Silva que menos com menos dá mais. E, portanto, nossas vidas negativadas se somam e se multiplicam à revelia. Então, eu vim aqui para cantar a revelia. J. Mombassa.
E aí com isso eu finalizo minha fala, desculpa se eu falei demais, eu acho que eu me empolguei. E obrigada gente.